Prazer, meu nome é Theo Orozco, hoje a Exact é o maior software de Sales Engagement na América Latina, ao qual eu sou cofundador e também atuo hoje como CEO dessa empresa. Meu nome é Rodrigo Góes, eu sou CFO aqui na Exact, trabalhando junto com o Theo, com o Felipe nessa empreitada. Cara, a Exact ela começou como uma startup muito parecida com qualquer outra, tipo garagem, mesa de costura da mãe, aquela coisa toda, eu e o Felipe Roman. Então começamos e eu já tinha alguns clientes por causa dos primeiros cases de sucesso como consultor. Só que ela começou como planilhas de Excel, que nós vendíamos essas planilhas e elas estavam travando e em algum momento a gente sabia que elas iam travar. Então o primeiro software que a gente desenvolveu era a ideia que eu passei pro Felipe, que é o CTO da empresa, o Roman, foi, cara, me dá planilhas que não travem. Esse é o briefing da Exact lá no início. De lá para cá, obviamente, essas planilhas elas trabalhavam no sentido de orientar um prospectador, coletar os dados e tomar decisões a partir dos dados de resposta dos clientes potenciais. Então, decisões mais assertivas, vale a pena ou não avançar, qual é o vendedor ideal e por aí vai. Nós estávamos com muita dificuldade em fazer a emissão de boletos, de notas fiscais. A gente tinha um período de fechamento contábil muito extenso, muito por conta das ferramentas que nós utilizávamos. Nós utilizávamos ferramentas pouco sofisticadas, né? No início da operação, nós não contávamos com tanto recurso para direcionar para esse tipo de ferramenta. Optamos por buscar um RP mais potente, né? Optamos pela Oracle. Pesquisamos extensamente aí por todo o mercado. No nosso entendimento, o RP que mais se adequava à nossa operação era o NetSuite da Oracle. O NetSuite ele nos deu uma flexibilidade, ele nos deu uma possibilidade de redução de prazo, mitigação de erro operacional. Conseguimos melhorar aí muito os nossos indicadores. E o nosso grande ponto para escolher um RP foi entender benchmarking. Então, assim, fomos nas empresas que a gente gosta e que a gente entende que são referência e começamos a entender o RP que era mais usado e como era usado. E aí isso foi o fator decisivo para a escolha de um RP específico que conseguisse ser um RP muito forte para SaaS, que é o nosso mercado, para software como serviço, com recorrência, que você tem que entender que às vezes você vai ter pagamento anual, que você tem uma implementação também, uma série de detalhes de mercado, cada mercado tem um detalhe específico e que a gente fez uma lista de requisitos e que o RP que nós escolhemos foi o RP que melhor preencheu essa lista de requisitos. Você nunca vai ter uma implementação de RP que o cara vai dizer assim, como foi a implementação? Não, foi perfeito, não teve nada, nenhuma turbulência, isso não existe, né? Qualquer software, na realidade. O RP mais por causa de complexidade, você está amarrando muita coisa. Quanto mais interessante for essa tua amarração, na minha visão, mais complexo vai ser. Logo que nós contratamos o serviço da Oracle, nós também contratamos uma empresa para realizar o processo de implantação e foi um período bem caótico, né? Foi um período bem crítico. E nós já imaginávamos, já esperávamos que teria algum tipo de problema, mas fomos surpreendidos, né? A primeira implantação levou quase um ano, fizeram um trabalho bem extenso de mapeamento de processos, enfim. E por isso nós imaginávamos, né, que teríamos algum tipo de problema na implantação, mas que não seria tão grande, uma vez que a gente investiu muito recurso, muito tempo, né, para tentar prever todas essas possibilidades, né. E por incrível que pareça, nós fomos surpreendidos, mesmo após um ano de implantação. O primeiro mês de virada, nós simplesmente não conseguimos emitir nenhuma nota fiscal, nenhum boleto. Então, nós ficamos até em dúvida, né? Se nós havíamos escolhido a ferramenta correta, né? Porque não sabíamos se o problema era um problema de implantação ou se era um problema de limitação da tecnologia. E o que aconteceu foi que foi péssima a experiência, porque eu acho que quando começa a se confundir interesses também, então querer configurar uma coisa para trazer um benefício para a própria empresa que está implementando, porque ela tem um produto X, porque ela tem... E eu acho que teve essa mistura de interesses ali no meio, pelo que eu pude entender. Conversamos com a Oracle e estávamos caminhando para um processo de cancelamento da ferramenta. Uma pessoa técnica do time ali de implantação da Oracle comentou com a gente que havia uma empresa de profissionais super qualificados que talvez pudesse resolver o nosso problema. Entramos em contato com a Project Dome, falamos na época, conversamos com o Giovanni, conversamos com o Paulo e eu confesso que eu fiquei um pouco apreensivo porque eles comentaram sobre a possibilidade da gente reimplementar o sistema em um mês. Fiquei bastante surpreso porque eles estavam propondo fazer em um mês o que nós havíamos tentado fazer ao longo de um ano e meio, quase 2 anos ali de esforço com outro implementador, né? Assim, eu fiquei bastante surpreendido quando eu conversei com o nosso CTO aqui da empresa, né?
Ele falou, Rodrigo, te prepara porque vai ser outro problema, né? Implantação sempre dá problema. E por incrível que pareça, nós não tivemos nenhum problema. A virada, ela foi muito suave, assim, surpreendeu bastante. A gente não teve, zero, não tivemos nenhuma ocorrência, não tivemos nenhum problema para fazer emissão de boleto, para fazer emissão de nota fiscal. Toda a comunicação foi muito interessante. Desde o início ele trouxe excelentes feedbacks sobre o projeto e conseguiu pegar o que estava realmente muito ruim e transformar e ressignificar, e hoje roda muito bem. Fez a migração, fez a implantação junto a Project Dome. Não tivemos problema para emitir nota fiscal, não tivemos problema para emitir boleto, não tivemos problema para fazer o primeiro fechamento contábil. Então, nesse primeiro mês, a gente conseguiu fazer tudo que a gente não havia conseguido fazer ao longo dos últimos 1 ano e meio. Quando eu não preciso ficar sabendo de tudo que está acontecendo com o fornecedor, é sinal que esse fornecedor está indo muito bem. Então eu só tenho feedbacks positivos a dar, porque o feedback chega até mim, que é o feedback através do Rodrigo e da equipe dele, e até de outros diretores que também têm interação com a plataforma, porque a gente acaba conseguindo agora olhar aquilo que a gente queria, que é integrar as áreas. Os feedbacks foram sempre muito positivos, então só tem coisas boas a passar. E de novo, eu sou o cara que não estou ganhando nada para falar isso, não é nada disso, mas assim, é que eu realmente gosto, como meus clientes, quando isso acontece, dá um depoimento para mim, eu realmente gosto de dar depoimento quando as coisas são bem feitas, sabe? Tipo, eu penso que isso é básico para a gente criar ecossistema bom.